Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós hoje vamos caminhar o verso de número 10 até o verso de número 16. O texto já foi lido pelo irmão Silvio, também por toda a igreja. Então, neste momento, quero convidar você a ler novamente somente o verso de número 12. Nós leremos somente este verso, como já foi destacado no decorrer da liturgia do culto esta noite, mas eu quero ler novamente com toda a igreja. 1 Coríntios, capítulo 2, o verso de número 12. Todos que encontraram, digam amém. A palavra do Senhor diz assim: não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Vamos orar mais uma vez, suplicando que o próprio Espírito, ao qual nós vamos meditar esta noite, possa iluminar a nossa mente e que possamos compreender a verdade do Senhor. A Ti suplicamos uma vez mais, ó Pai, como no decorrer deste culto estamos em oração, em todo momento, em todo instante, mas agora diante da Tua palavra, da santa palavra do Senhor, nós queremos, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade sobre nós e ilumine a nossa mente para compreendermos assim a Tua verdade, a Tua vontade, os Teus desígnios. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa em cada coração, irmão, irmã que está aqui na vida desta igreja, edificar o Teu povo para o Teu louvor e para a Tua glória. Edifique, ó Pai, as esposas, os maridos, os filhos e filhas, os irmãos e irmãs solteiros, que o Teu povo, ó Pai, de uma forma geral, não por mim, ó Deus, mas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que habita em cada um daqueles que estão em Cristo Jesus, opere poderosamente. É por isso que suplicamos e oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos então diante do último ponto, ou da última parte do capítulo 2 de 1 Coríntios. E eu quero meditar esta noite com os irmãos, afirmando e assim também buscando um entendimento sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Nós olharmos ao capítulo 2, nós vemos Paulo encerrar, e nós conseguimos ver dentro do capítulo 2 de 1 Coríntios, todo o agir da Trindade na salvação do homem. Nós vemos o verso 2, Paulo falando que o evangelho ao qual ele pregou está fundamentado somente em Jesus Cristo e esse o crucificado, ressurreto. Nós vemos no verso 7, nós falando, e principalmente em primeiro lugar, dizendo da predestinação, que Deus pré-ordenou todas as coisas antes da criação para a glorificação. E ao terminarmos no verso 10 até o verso de número 16, nós vemos a atuação do Espírito Santo. Então o verso 7, Deus, Criador de todas as coisas, que predestinou, que escolheu, que pré-ordenou todas as coisas. O verso 2 falando de Jesus Cristo, este que foi crucificado e ressurreto. E por último o verso 12, a qual nós já lemos e vamos assim meditar, nós vemos a ação do Espírito Santo. E isso nos traz este conforto porque nós cremos na doutrina da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo então resgatando o verdadeiro evangelho aqui para os irmãos em Corinto e também para nós os dias neste momento, ele faz esta lembrança a eles, dizendo desta obra da salvação, da participação de toda a Trindade, o Deus Criador, o Filho Redentor e o Espírito que convence o homem do pecado. Então nós já ouvimos sobre o fundamento da pregação de Paulo, nós já ouvimos acerca da sabedoria de Deus, que estava em Deus, e a sabedoria está com Deus, conforme vimos principalmente no verso 8 do capítulo 2, e agora Paulo encerra mais uma vez, apontando para o agir do Espírito Santo, e dizendo a esses irmãos que não é pela sabedoria humana, não é pela investigação humana, mas é tão somente pela obra do Espírito Santo, que eles vieram assim a conhecer o Santo Evangelho. Por isso então nós vamos meditar e entender
a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Só que isto, lamentavelmente, em nossos dias, existe uma compreensão muito errada no povo de Deus acerca da ação do Espírito Santo em nossas vidas. A má compreensão da terceira pessoa da Trindade tem desonrado o próprio Deus, pois é o Espírito de Deus. Portanto, a normalidade como tratamos os equívocos sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão é refletida em nossa geração, em nossa igreja, e o resultado disso é uma geração de cristãos imaturos, de cristãos imorais, de cristãos insubmissos, de cristãos que estão equivocados, que vivem sem temor, que vivem mais na carne, que amam mais a si mesmo do que as coisas de Deus. Tudo isso se dá por uma compreensão errada acerca da obra do Espírito Santo. Teríamos inúmeras coisas para destacar aos irmãos quando nós falamos acerca de uma má compreensão da obra do Espírito Santo e quando isso atinge da vida dos crentes em nossos dias. Lamentavelmente, a realidade constatada quando vemos o número de falsos convertidos no meio da igreja, pessoas que não foram alcançadas verdadeiramente pelo Senhor, e isto é um grande prejuízo para a vida na nossa igreja esses dias, onde aqueles que se dizem cristãos, mas na verdade não são de Cristo. Dizer que temos comunhão com Deus é uma coisa, mas a familiaridade com Deus, ou a familiaridade no sentido de que eu só conheço aquilo que me interessa, eu acho legal, é outra coisa bem diferente. Há muitos cristãos que não têm uma comunhão verdadeira com o Senhor, porque têm uma má compreensão acerca da terceira pessoa da Trindade, mas eles têm uma suposta familiaridade com as coisas de Deus, e isto acaba num falso testemunho, e como já falamos, em imaturidade, em submissão, em tantos equívocos que nós vemos em nossos dias. Não se escandalize com alguns exemplos que eu irei dar aqui do que eu já ouvi as pessoas dizer acerca do Espírito Santo. Não se escandalize, porque os irmãos têm que ter ciência. Você está aí com 1 Coríntios capítulo 2, olha comigo o verso 5. Alguém pode ler em alta voz o verso 5, por gentileza? Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens. Paulo estava preocupado com o que os irmãos em Corinto criam, com o que os irmãos em Corinto confessavam acerca das coisas de Deus. A minha preocupação como pastor, a do pastor Luiz e a de outros pastores que caminham na sã doutrina, não deve ser tirar recursos dos irmãos ou usurpar da forma do governo ao qual Deus confiou a nós, mas é a preocupação com o que cada um dos irmãos acreditam acerca de Deus. Por isso o ministério pastoral ele deve se esmerar em conhecer e assim capacitar os crentes para que possam crer de uma maneira correta, sábia, para o louvor e a glória de Deus Pai. Por isso, quando às vezes eu como pastor, ou o pastor Luiz, ou outro pastor, acaba expondo situações que nós ouvimos, é para chamar a atenção da igreja e entender que se temos uma compreensão errada acerca do Espírito Santo, nós devemos voltar para a Bíblia Sagrada e não apoiar em sabedoria humana, mas naquilo que Deus revelou em sua palavra por meio da iluminação do Espírito Santo. Eu só quero então abrir o parênteses antes de dizer dos exemplos horrorosos que eu já ouvi pessoas dizer que são cristãos acerca do Espírito Santo. Você deve falar assim: pastor, você está pegando pesado demais. Mas essas expressões que eu já ouvi não refletem o Espírito Santo a qual está descrito nas Sagradas Escrituras. Então não se assuste com os exemplos. E o primeiro exemplo é, eu já ouvi pessoas dizer assim: esta noite nós vamos chapar do Espírito Santo. Você ouve essa linguagem na onde? No mundo. Você ouve essa expressão por quê? Por causa das bebedices. E aí as pessoas usam palavras de baixo calão, palavras que menosprezam, dizendo isso como afirmando como se isso fosse uma espiritualidade. Mas está equivocado.
E lamentavelmente muitos que eu já ouvi dizer se dizem cristãos e estão nas igrejas por aí, dizendo que vão chapar do Espírito Santo. É repugnante essas expressões. A outra expressão e o segundo exemplo que eu ouvi e já testifiquei, principalmente neste mundo onde grandes celebridades se dizem que foram alcançadas por Jesus Cristo, dizendo que a presença do Espírito Santo foi tão grande que ficaram até alucinados, como se fossem doidos e totalmente alucinados. Terceiro exemplo, nós vamos nos achegar a Deus por meio do Espírito Santo. E o que está errado com isso? Porque quem nos dá acesso a Deus é quem, irmãos? É Jesus Cristo. Por meio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Mas a gente vê nos círculos evangélicos que eu quero a presença de Deus, que eu quero chegar a Deus por meio do Espírito, e isto na economia da Trindade, quando nós vemos dentro da teologia, acaba menosprezando a obra de Cristo Jesus. E isto também é um equívoco. Não estou dizendo que nós não devemos adorar o Espírito, nós devemos adorar o Espírito, mas o Espírito consola, o Espírito convence, o Espírito ilumina o homem do seu pecado. Nós já ouvimos também exemplos dizendo que a presença do Espírito Santo foi tão grande que eu cheguei a cair no Espírito, no sentido de expressões tão bizarras e tão complicadas. São alguns dos poucos exemplos do que muitos cristãos dizem acreditar acerca do Espírito Santo, acerca da ação do Espírito Santo em suas vidas e na vida da Igreja de Cristo. Por isso, se você está aqui, se você crê em algumas coisas dessas que eu falei, você precisa mudar o seu pensamento, porque a palavra de Deus, conforme nós vamos ver e vamos entender a ação, a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Por isso eu estou ainda um pouco longo nesta introdução e quero caminhar dizendo aos irmãos que o que Paulo faz nesses versos finais, dentro da continuidade de todo o capítulo 2 deste texto, é apontar que toda a sabedoria de Deus, que todo conhecimento do Evangelho só é possível mediante a ação do Espírito Santo de Deus. É possível você estar cheio de conhecimento da Escritura e estar cheio de carnalidade, porque não compreendeu a ação do Espírito. E era justamente isto que estava acontecendo em Corinto. Os membros desta igreja podiam até ter uma compreensão das Escrituras, uma familiaridade, mas ainda assim estavam vivendo na carne, ainda assim não tinham a ação do Espírito fortemente em sua vida, e por isso Paulo, aqui nesses versos de 10 a 16, traz a memória, resgata isso na mentalidade desta membresia em Corinto, para que eles possam lembrar qual é a ação, a obra do Espírito Santo na vida deles. Paulo então destaca nestes versos que a verdade do Evangelho revelado pelo Espírito é revelada pelo Espírito por intermédio da palavra do Senhor. Só podemos compreender o grande tesouro do Evangelho, a grande verdade do Evangelho para nós, mediante ao Espírito Santo pela palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, o ouvir o que, irmãos? Ouvir a palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus, ela é ineficaz sem a ação do Espírito Santo. A palavra de Deus, separada da ação poderosa do Espírito Santo, será apenas mais um livro qualquer, será mais um livro de filosofia, principalmente se tratando de 1 Coríntios. A palavra só sem a iluminação do Espírito Santo não nos serve de proveito algum. A pessoa que não possui o Espírito Santo e por ele não é iluminado, não consegue, por mais dos seus esforços que façam, compreender a amplitude, a grandeza, a graciosa vontade, a perfeita vontade do Senhor, registrada nas Sagradas Escrituras. Por isso, se você consegue compreender, e eu convido você, meu irmão e irmã que está aqui esta noite, testificar se o Espírito Santo está agindo na sua vida ou não. Você consegue compreender a palavra do Senhor? Você consegue entender o que Deus está falando em sua palavra? Porque a palavra é ineficaz sem o agir do Espírito. Por isso, se o Espírito não vivificar, não trazer vida,
por meio da palavra, não terá apenas proveito algum para nós, e assim também será algo muito prejudicial. A razão humana, por sua limitação, não compreende as profundezas da revelação da palavra do Senhor sem a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, não sei se os irmãos já ouviram testemunhos ou alguma pessoa contar assim, que estava lendo a Bíblia, e lendo a Bíblia, não era cristã ainda, mas de repente entendeu o Evangelho. Não sei se os irmãos já ouviram isso, né? Aí a gente muitas vezes pergunta assim, mas por que já no primeiro momento que leu Gênesis já não entendeu o Evangelho? Porque o Espírito não agiu. Geralmente foi lendo até o meio, foi lendo até o Evangelho, mas isto, quem ilumina a mente, quem leva a compreensão da verdade, é o Espírito Santo. Não é eu, não é você, não é a minha força, não é nossas investigações. Por isso, a palavra ela é ineficaz se não tiver a ação do Espírito Santo. Ainda na introdução, irmãos, antes de olhar os pontos no texto, o Espírito não age contra a palavra. Mas muitos que não se contentam com as Sagradas Escrituras, não se satisfazem só com a Bíblia, desejam algo mais espiritual. Algo mais fantástico, algo que vai além, algo que no nosso tempo podemos encontrar em muitas igrejas, quando essas diversas doutrinas, estes tipos de pensamento, principalmente trata-se de novas revelações, que constitui-se na ânsia de ir além daquilo que Deus já falou e já pré-ordenou e já estabeleceu por meio da sua palavra. Esse é um pensamento que caracteriza muitas pessoas, porque elas não creem na suficiência das Sagradas Escrituras. A Bíblia só não é suficiente, eu preciso ir atrás de algo a mais. Aí nós vemos as terríveis acontecimentos marcando famílias. Eu não sei se já ouviram, mas eu quero só contar um testemunho, fato real, verídico, e assim se os irmãos possam achar que o pastor está contando uma história da carochinha, pode pegar o meu telefone e ligar para minha mãe e vão testificar que na cidade onde eu morava, no Mato Grosso, uma mulher foi à igreja e o pastor um dia disse, teve uma revelação do Espírito e falou para aquela mulher lançar fora todos os medicamentos que ela estava tomando, porque ela estava curada. E, lamentavelmente, na segunda-feira ela passou mal e veio a óbito. É um caso no Mato Grosso, eu sei que acontece em outros lugares. A má compreensão acerca do Espírito Santo. Por isso, irmãos, eu volto a dizer, se eu e você, membros desta igreja, começarmos a entender a catástrofe, o que pode acontecer nas nossas vidas por causa de um erro da doutrina, por causa de um erro da má compreensão, nós não ficaríamos à mercê de tudo que nós vemos por aí. Famílias sofrem por má compreensão das coisas de Deus. Membros individualmente sofrem por má compreensão das coisas de Deus. Por isso o Espírito não age contra a palavra, porque nós cremos que a Bíblia é suficiente. A pregação fiel das Sagradas Escrituras está intimamente relacionada com o seu inspirador, o Espírito que inspirou esses autores bíblicos. O Espírito está unido com a palavra, porque sem a eficácia do Espírito, a pregação do Evangelho de nada adiantará, mas permanecerá irreconciliável. Portanto, se eu pregar o Evangelho sem a ação do Espírito, não tem como conciliar estas coisas. E assim como Paulo está dizendo aqui a esses irmãos, será uma vã filosofia, será vãs palavras lançadas aos irmãos. E ainda nesta introdução, mais 2 pontos, eu quero assim entrar no texto com os irmãos, dizendo que tudo que vem do Espírito Santo é a palavra de Deus. Nós vamos ver isto mais à frente no Evangelho de João, mas eu quero só reafirmar isto, como a palavra de Deus nunca está separada do Espírito Santo. Logo, tudo que emana do Espírito Santo é a palavra de Deus, porque o Evangelho de João vai dizer, e são palavras de Jesus, que o Espírito vai fazer o que? Ele vai nos conduzir a
a verdade, Ele vai nos conduzir à verdade daquilo que Deus já falou por meio de Cristo Jesus e por meio dos autores que foram inspirados pelo Senhor. Portanto, o Espírito Santo não tem como apartá-lo da palavra do Senhor. Portanto, por isso deve-se atentar para que não incorramos na irreverência de desconfiarmos do que Deus falou pelo Santo Espírito através das Sagradas Escrituras. Lamentavelmente, os teólogos neo-ortodoxos ou os teólogos liberais, o que eu quero explicar isso com os irmãos é daqueles que desconfiam e desacreditam, e é daqueles que falam que a Bíblia contém erro, eles acabam negando a ação do Espírito Santo na vida dos autores bíblicos. Portanto, o Espírito que inspirou estes homens a escrever as Sagradas Escrituras. E lamentavelmente no nosso contexto batista, em nossa cidade, tem pastores que são neo-ortodoxos, que são liberais a respeito da compreensão das Sagradas Escrituras. E ainda para finalizar nesta introdução, o Espírito confirma nos corações a palavra de Deus. Deus não faz pouco caso da sua palavra, antes a confirma para que seja permanente em nosso coração. Por isso, irmãos, porquanto que Deus nos comunicou a palavra, não quis assim que seja algo passageiro ou que seja destruído, mas que de fato o Espírito vai confirmar a palavra de Deus em nossos corações, para que vivamos de uma forma que o glorifique e o exalte para o seu louvor. Por isso, somente quando a palavra de Deus é aplicada nos corações pelo Santo Espírito, somos considerados, ou podemos assim dizer que somos sábios, pois a mais escuramente humana é capaz de compreender os mistérios de Deus, pois a mais profundamente humana, mortas em seus delitos e pecados, nas incertezas, é capaz de compreender a palavra de Deus, compreender os desígnios de Deus pela ação do Espírito Santo. Mais seguro assim estamos em nossa fé, a qual assim nós caminhamos sustentados pela a palavra do Senhor. Eu convido você a ler o Salmo 19, o verso de número 7, por gentileza. Salmo 19, o verso 7 diz assim, nós estudamos hoje pela manhã o livro de Salmos. Salmo de número 19, o verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Como a lei do Senhor vai restaurar a minha, a sua, a nossa alma, as nossas famílias? Por meio da ação do Espírito. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos mais simples, aos humildes, por meio do Espírito Santo. A mesma palavra apenas nos resulta com uma certa certeza para nós, é provada assim pelo testemunho do Espírito Santo. Agora eu quero trabalhar com os irmãos 4 pontos deste texto, e assim compreendemos mais ainda a obra do Espírito Santo na vida dos cristãos. Olhe comigo o verso de número 12, de 1 Coríntios capítulo 2, se você pode retornar para lá. Nós não vamos seguir a sequência dos versos, mas entendendo de uma forma por assunto, as prioridades, podemos ver o Espírito Santo de Deus está presente na vida dos salvos. E o verso 12, Paulo vai dizer claramente, olha, não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de onde, irmãos? Que vem de Deus. A marca do cristão salvo, do eleito, daquele que foi assim predestinado, foi aquele que foi guardado pelo Senhor, é que o Espírito Santo habita nele. Que coisa maravilhosa e esplêndida Paulo está dizendo, que nós não nos tornamos sábios na medida que recebemos uma informação de fora para dentro. Nós nos tornamos sábios quando recebemos o Espírito Santo agindo verdadeiramente em nosso interior. Recebemos, ele vem habitar em nós, é o Espírito que nos comunica Cristo, e assim a verdadeira sabedoria do Senhor, como nós vimos no último domingo.
Portanto, a marca do verdadeiro cristão é a ação do Espírito Santo, porque você só consegue compreender a obra salvífica de Cristo, só consegue compreender tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, consegue compreender que nós estamos distante de Deus, mortos em nossos delitos e pecados, por meio da ação regeneradora, convencedora do Espírito Santo em nossos corações. A marca do cristão é que o Espírito Santo habita nele, e Paulo está lembrando isso aos irmãos em Corinto. Olha, vocês que estão aí confiando nos filósofos, confiando na sabedoria humana, na retórica, eu quero lembrar a vocês que se dizem cristãos, receberam o Espírito Santo. Vocês não receberam o Espírito do mundo, vocês receberam o Espírito Santo para compreender todas as coisas que foram dadas gratuitamente por Deus, por meio de Cristo Jesus. Só há uma forma de reconhecermos e testificarmos se de fato é salvo, se compreendeu a ação do Espírito, a ação de Jesus Cristo na cruz, compreendeu a verdade do Evangelho por meio da ação do Espírito Santo. Nós que dizemos que somos cristãos, temos o Espírito Santo, e isto é uma marca que Paulo está resgatando a esses irmãos. Você está selado pelo Espírito Santo, você está batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, e Ele permanecerá para sempre em você, em sua igreja, em seu povo. Aqui é a expressão que eu disse aos irmãos batizados pelo Espírito Santo. Nós cremos que não é o dom de línguas, que não é falar em línguas estranhas, como também muitos acreditam como uma ação do Espírito, mas nós cremos que é o conhecimento de Jesus Cristo e da sua obra vicária na cruz do Calvário. Por isso só existe uma forma de fato testificar na vida de um homem e de uma mulher que se diz de Cristo, se o Espírito Santo iluminou a mente e a fez assim compreender a santa verdade do Evangelho. Pastor Mark Dever, em um dos seus livros, dizendo acerca de receber novos membros na Igreja Batista em Washington, como já foi mencionado por alguns irmãos aqui, estava entrevistando uma mulher para se tornar membro, uma irmã para se tornar membro. Os presbíteros estavam entrevistando uma irmã para se tornar membro daquela igreja, e foi perguntado àquela irmã se ela pudesse, em poucas palavras, responder a pergunta: o que é o Evangelho? E foi testificado pelos presbíteros que a compreensão daquela irmã acerca do que é o Evangelho estava tanto quanto debilitada, ou não estava clara. Então foi-se recomendado a ela a retornar ao estudo dos primeiros passos, como nós falamos, para que ela pudesse assim compreender de fato o verdadeiro Evangelho. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que a mim como pastor e a liderança, o governo desta igreja, como nós vemos no verso 5, nós precisamos testificar se todos os homens e mulheres e membros desta igreja são de fato aqueles que têm o Espírito Santo e que compreendem a verdade do Evangelho. Nós não podemos aderir membros somente por questões, afinidades, mas que possam compreender a verdade do Evangelho. E em segundo lugar, e em segundo ponto que eu quero destacar com os irmãos, o Espírito Santo é aquele que sonda os salvos e sonda as coisas profundas do Senhor, e isto está aí no verso 10 e 11. O Espírito Santo não só habita nos cristãos, mas o Espírito Santo também sonda os crentes e sondam semelhantemente também as profundezas do ser de Deus. Eu olho para o irmão, mas eu não sei dizer o que está dentro do coração dos irmãos. Ao olhar para os irmãos aqui, eu não sei o que está no pensamento dos irmãos, eu não saberei dizer o que está na mente dos irmãos, eu não saberei dizer quais são os sentimentos dos irmãos, e nenhum de nós que estamos aqui tem a capacidade de prescrutar, de sondar, de investigar na plenitude do que o outro está sentindo, pensando ou desejando dentro do seu coração.
Paulo nega os conceitos de um ensinamento errado que tinha, que o espírito humano pode conhecer o divino, e afirma que somente o espírito divino pode tornar conhecida todas as coisas diante de Deus. E por isso que o verso 15 ele vai dizer que não é compreendido, não é discernido, e nós vamos chegar lá. Porque o Espírito Santo, ele sonda todas as coisas. Eu não posso saber o que está no coração dos irmãos, mas o Senhor, Deus poderoso, o seu Espírito onisciente, conhece a mente de todos os homens. O salmista vai dizer: para onde nós vamos fugir da sua presença? Se eu subo ao mais alto monte, quem está lá? O Senhor. Se eu desço ao mais fundo do abismo, quem está lá? O Senhor. Se eu tranco no meu quarto e tento fazer as coisas escondidas, quem está lá? O Senhor. Se eu viajo, se eu entro de férias, ou eu não estou perto dos irmãos, agora eu posso fazer o que não agrada ao Senhor, quem está lá? O Espírito Santo de Deus. Não tem como fugir desse Deus. Não tem como. Podemos ser fariseus uns com os outros, mentirosos uns com os outros, mas nossa máscara vai cair naquele último dia. Por isso Paulo está dizendo: eu não posso... os irmãos, olha, o Espírito sonda todas as coisas na profundeza, e ele vai dizer, ainda no verso 11, pois quem conhece as coisas do homem? Ninguém pode saber realmente o que passa no interior de um homem, ninguém exceto o próprio espírito deste homem. De fora outros podem apenas conjecturar. Eu olhando para o irmão, posso falar que aquele irmão está pensando assim. Eu posso conjecturar, fabular, pensar, mas não é concreto. Nós podemos conjecturar, mas quem conhece o que cada um está pensando realmente neste momento é o próprio homem, é você mesmo. Só o Espírito Santo, que é Deus, que conhece todas as coisas, conhece a Deus e plenamente revela para nós por intermédio da sua palavra. Paulo está dizendo que ninguém conhece um homem a não ser o Espírito que está dentro do homem. Ainda vai dizer: agora eu posso cogitar acerca do que você está pensando, mas eu não posso de fato ter certeza, como estamos falando aos irmãos. Por isso, no entanto, você não sabe exatamente o que está pensando e sentindo, não tem como eu saber. Alguém de fora não consegue compreender e discernir, mas o Espírito Santo de Deus age e consegue e sonda todos os pensamentos. Paulo está explicando que assim também é com Deus. Ninguém de fora de Deus consegue sondar o ser de Deus. Ninguém de fora de Deus consegue conhecer a Deus senão o Espírito Santo de Deus. Porque eu e você conhecemos a Deus verdadeiramente, porque o Espírito Santo de Deus está agindo em mim e em você. Não é por conta de que eu li 50 livros de teologia, eu li tantas vezes, não, é porque o Espírito Santo de Deus está agindo em nós. É o Espírito Santo de Deus, uma personalidade, porque ele tem conhecimento para sondar. Paulo está dizendo que o Espírito Santo é onisciente, como eu já falei, porque ele é capaz de sondar as profundezas de Deus. Está dizendo que o Espírito Santo é quem habita em nós e conhece as profundezas de Deus, a pessoa de Deus, os atributos de Deus, a glória de Deus, o projeto de Deus. Esse Espírito Santo que nos revela a pessoa de Deus, a obra magnífica de Cristo na cruz. É por isso que precisamos depender do Espírito Santo para conhecermos a verdade da Bíblia, para conhecermos o Santo Evangelho, para conhecermos a sabedoria de Deus. Eu não posso pregar o Evangelho, eu não posso dizer a verdade do Evangelho aos irmãos com conhecimento humano, em sabedoria humana, porque é o Espírito Santo de Deus que ilumina, que reaviva, que traz vigor, que traz vida ao coração de homens e mulheres aqui reunidos. E Paulo está dizendo a esses irmãos em Corinto, em especial porque eles estavam ligados às personalidades, às filosofias, à oratória. Paulo está dizendo aqui: olha, vocês podem tentar me enganar, vocês podem dizer, não, a gente está indo ali para os debates de filosofia na praça, não, mas nós somos cristãos. Paulo está dizendo: olha, Deus conhece, o Espírito Santo, que de fato, se vocês são cristãos, habita em vocês, sonda todas as coisas. E ainda em terceiro lugar, o penúltimo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos: o Espírito Santo é quem ensina, quem instrui os salvos.
E isto está aí no verso de número... Os versos finais... Isso está aí no verso de número 12 até o verso de número 13. De que maneira o Espírito Santo ensina. Aí o verso 12, a parte B, vai dizer: a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente. De que maneira o Espírito Santo instrui? Não é de uma forma subjetiva, mas de uma maneira objetiva. Paulo está dizendo que ele nos ensina conferindo as coisas espirituais com as coisas espirituais, conforme vai dizer o verso de número 13. O que seriam essas coisas espirituais? O que são elas? São a própria palavra de Deus. Se você quer conhecer a verdade de Deus, a sabedoria de Deus, você precisa estudar a palavra de Deus. Paulo está dizendo que a Bíblia se interpreta por a própria Bíblia. Você confere as coisas espirituais com as coisas espirituais. Você lê um texto e o interpreta à luz de outro texto nas Sagradas Escrituras. Você compara a palavra de Deus com a palavra de Deus. E este é um lema também da Reforma Protestante, que quando nós nos indagamos em textos difíceis das Sagradas Escrituras, nós vamos comparar ela com outro texto nas Sagradas Escrituras. Portanto, não tem essa de você ler um texto e querer compreender conforme aquela mesa que está ali, conforme aquele vaso de planta que está ali. Você compreende as coisas espirituais, comparando com o que, irmãos? Com as coisas espirituais. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria. E agora eu quero, como eu disse aos irmãos anteriormente, apontar o verdadeiro ministério também do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 16. E aí nós vamos caminhar depois o Evangelho de João 16. Evangelho de João 14, o verso 26. Perdão, eu falei 16. Evangelho de João, capítulo 14, o verso de número 16. Diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem sempre convosco. O Espírito então sempre vai estar, conforme o primeiro ponto, na vida de um cristão. E Ele assim vai nos guiar. Vai comigo, capítulo 16 do Evangelho de João, o verso de número 13, por gentileza. Diz assim: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá a toda... A minha versão fala a verdade, os irmãos falam todo isso, toda a verdade. O Espírito não vai conduzir aquelas coisas absurdas que falamos, mas Ele vai nos conduzir à verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. Não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Isto aqui que ele está dizendo que há de vir, no sentido dos tempos finais, da escatologia. E ainda, Evangelho de João, eu vou até o verso, capítulo 17, o verso de número 8. Diz assim, aí perto, Evangelho de João 17, o verso 8, diz assim: Porque lhes transmiti as palavras que tu me destes, e eles as acolheram, verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. A oração sacerdotal, a oração intercessória de Jesus Cristo, Jesus orando e dizendo a Deus que os discípulos reconheceram que Ele verdadeiramente é Filho de Deus, e isto foi pela ação do Espírito Santo de Deus. Portanto, o Espírito Santo de Deus vai nos levar a compreender, a ensinar, a entender toda a verdade do Senhor. E Paulo então diz isto no verso de número 12, o verso de número 13, como falamos não dessas coisas ensinadas pela sabedoria humana, o verso 13, mas com as palavras ensinadas por quem, irmãos? Ensinadas pelo Espírito Santo de Deus, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. E assim quero caminhar para encerrar o último ponto, apontando para os irmãos, dizendo que o Espírito Santo de Deus vai sempre levar, dirigir, vai sempre
E eu vou usar a expressão empurrar. Não tem essa de que o Espírito Santo vai respeitar, ele vai sempre quebrantar, ele vai sempre incomodar o coração daqueles que são verdadeiramente salvos à maturidade espiritual. Se você está estagnado na sua vida espiritual, antes de entrar a explicação dos versos, eu quero trazer aos irmãos, pode ser que o Espírito Santo não está agindo em sua vida, porque Paulo está dizendo que o Espírito Santo leva esses irmãos em Corinto, leva a maturidade. Um homem natural não entende, não aceita as coisas de Deus, pois sua mente não alcança, e ele não aceita as coisas do Senhor. Por isso ele está dizendo no verso 14, olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, ele não aceita, sua mente e sua vontade estão em oposições às coisas de Deus. Quero fazer aqui um exercício com os irmãos. Você que já pregou o Evangelho a alguém, falou de Jesus Cristo, já viu como aquela pessoa às vezes fica brava? Fica, falta te atacar, não sei se os irmãos já ouviram, Irmãos, os irmãos acham que é normal você destruir a cosmovisão de alguém que cria tudo errado, apontando para Deus e dizendo que tudo aquilo que ela acreditava era mentira e estava levando ao inferno? Você vai esperar que a pessoa, então me dá um abraço aqui, vamos andar juntos? Mas nunca que isso vai acontecer. Porque o homem sem Deus, ele rejeita as coisas de Deus. Ele vai se opor ferrenhamente às coisas de Deus. Não entende porque eles não discernem espiritualmente, não aceitam porque o Evangelho parece loucura. É um absurdo esse negócio de igreja, é um absurdo esse negócio de ler a Bíblia, é um absurdo esse negócio de viver em santidade, é um absurdo essas coisas de negar a mim mesmo e buscar ao Senhor. Não espere paz e amor em um mundo contra o Evangelho. E Paulo está dizendo, por isso, irmão, quando você for evangelizar o seu familiar, principalmente familiar, dá vontade de já dar uma gravata ali, então vem aqui, mas não é assim, é o agir do Espírito. Espere, irmão, que você será atacado, certamente, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, não compreende as coisas de Deus. Porque o homem natural não entende as coisas de Deus, porque o Evangelho não é entendido pela sabedoria humana. O Evangelho não é entendido pela sabedoria humana. Aqui cabe uma crítica a mim como pastor, aos pastores, aos teólogos. Não adianta ficarmos achando que nós vamos trazer a revitalização, que vai acontecer o mover de Deus na vida da igreja, se não nos debruçarmos em oração, se não nos debruçarmos na dependência do Espírito Santo. Não adianta pregarmos uma boa teologia, não adianta pregarmos o santo evangelho, se o Espírito Santo de Deus não agir na minha vida, na vida dos irmãos, das famílias que estão aqui representadas. Nós vamos passar anos e anos e anos e anos e anos mendigando e anos sem desfrutar da verdade, da doçura, da grandeza, da profundidade do evangelho. Um cientista pode não conhecer e não entender e não compreender o Evangelho, mas uma pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, que tem dificuldade na sua leitura, pode compreender o Evangelho de uma forma linda, de uma forma eficácia. Perdão, irmão Sidney, por citar a sua finada mãe, a qual eu conheci, que conheceu e entendeu o santo Evangelho, ainda não tendo muito conhecimento, porque isso é uma ação do Espírito Santo de Deus. Não se trata de pessoas que têm uma mente mais desenvolvida, que são mais inteligentes, que têm mais capacidade. Paulo está dizendo que o homem natural, sábio, segundo este mundo, não entende as coisas de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espirituais. Ele não a aceita porque o Evangelho é para eles assim loucura. O que o mundo aplaude, o reino de Deus rejeita. Aquilo que o reino de Deus enaltece, o mundo não dá valor. O Evangelho é loucura para este mundo. E Paulo diz no versículo 15, muitas pessoas
usam às vezes este versículo para dizer, o verso 15, principalmente o final do verso 15, usam este versículo para dizer que eu sou crente e não aceito ninguém me julgar ou ninguém apontar. Não é isto que Paulo está ensinando. A palavra aqui está no original. Algumas versões vão trazer julgar, mas no mais correto nesse entendimento é discernir. O que ele está dizendo é que um homem espiritual, um homem que está em Cristo, a mulher, um homem que estão em Cristo Jesus, discerne todas as coisas. Conseguimos entender qual é o caminho do ímpio, mas o ímpio não consegue entender e compreender por que nós estamos servindo a Jesus. Para eles é intrigante, mas como pode isso? E era isso que Paulo estava querendo dizer, que um homem convertido discerne todas as coisas, e as coisas do homem, e as de Deus, e desta vida e da eternidade. Já um homem natural, já um homem sem Deus, ele não vai conseguir, ele vai conseguir entender o que ele está pensando, como já falamos, mas ele não consegue entender aquilo que aponta para a eternidade. O apóstolo então caminha para a conclusão, perguntando quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos o que, irmãos? A mente de Cristo. A mensagem que Paulo pregou não é meramente um produto da mente humana, não é um produto do homem, mas é um produto no sentido, é algo que foi formulado por Deus. O evangelho que Paulo pregou em Corinto é algo de Deus. O evangelho não foi elaborado pela mente humana, mas foi elaborado por Deus na eternidade. E Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, porque nós estamos pregando a mente de Cristo, que é o evangelho. Portanto, quando alguém rejeita o evangelho, está rejeitando a própria mente de Cristo. Nesta mesma linha e pensamento, podemos entender que a mente de Cristo são os seus pensamentos, conselhos, planos, conhecimento, aquilo que a palavra de Deus aponta como verdade de Deus, verdade de Cristo para nossas vidas, mediante a ação do Espírito Santo. Quero assim, então, irmãos, caminhar para concluir, apontando algumas verdades. Em primeiro lugar, devemos reconhecer, pois que o Evangelho não pode ser adequadamente, não pode ser conhecido a não ser através da iluminação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, o Espírito Santo que ilumina nossa mente para compreendermos a verdade de Deus. Verdadeiros avivamentos na história, verdadeiros avivamentos, foi quando o povo de Deus se encharcou mais da palavra do Senhor, mais do Santo Evangelho, mais da pessoa de Cristo Jesus. O verdadeiro avivamento não vai produzir essas loucuras que nós vemos por aí, de cair no Espírito, de fazer isto no Espírito, e dentre outras coisas, mas ele vai levar à iluminação da verdade do Evangelho. Se há muita conversão, se há muita compreensão acerca do Evangelho, assim de fato, um vivificar do Espírito Santo no meio do coração de homens e mulheres. A pergunta então que eu faço para os irmãos ainda nesta conclusão é: qual é a sua compreensão acerca do Espírito Santo? O Espírito Santo habita verdadeiramente em você? Você ainda tem dúvidas acerca da ação do Espírito Santo? Se você tiver como cristão, eu estou aqui como pastor para lhe ajudar, entre o pastor Luiz ou outros líderes que possam assim a igreja a lhe ajudar. Qual é a nossa compreensão do Espírito Santo? E a pergunta mais fundamental, se você que é cristão, você deve se perguntar: ele habita verdadeiramente em você? Nós, você e eu, vivemos uma vida na dependência do Espírito Santo para a compreensão do Santo Evangelho, ou confiamos mais na sabedoria humana? O que é esse confiar mais na sabedoria humana que eu trouxe aqui também para esta conclusão aos irmãos? Os irmãos devem acreditar em tudo que o pastor fala de olho fechado? Sim ou não, irmãos? Logicamente que não. Por isso, irmãos, sejamos como os bereanos, né? Vamos lá. Paulo pregando, era Paulo, né, irmãos? Não era quem sou eu perto de Paulo, bem distante, né? Paulo pregando e eles confirmando. O que está acontecendo, e principalmente, e isso aqui é um ponto fundamental para a nossa conclusão, principalmente nessa ressurgência, nesse tempo que as mídias sociais está disseminando verdadeiras coisas, mas também está disseminando
falsas coisas. Porque eu creio que, por um certo lado, a propagação do Santo Evangelho, a internet ajudou bastante, mas também ajudou a propagação do falso Evangelho. Porque qualquer coisa que nós vemos, nós não meditamos, nós não analisamos e já compartilhamos. É muito fácil com o dedo, né, irmãos? Gostei, pá. Mas será que aquilo ali de fato era verdade de Deus? Às vezes, e estou aqui trazendo aos irmãos, nós vemos na nossa mídia a produção de fake news, né, de notícias falsas. Mas se tem um povo que está produzindo falsas notícias acerca do Evangelho, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, é os próprios cristãos. Porque não estão dependendo do Espírito Santo para compreender as coisas de Deus, mas sim da sabedoria humana. E isto está permeável na minha vida, que eu tenho uma rede social, você também. E isso nós devemos ter consciência e sempre sabedoria do alto céus, se nós estamos de fato na dependência do Espírito Santo para a compreensão do verdadeiro Evangelho. Perdão, irmãos, porque isso também afeta a mim, a todos nós. É duro às vezes ter que ouvir, porque nós amamos. Eu compartilho, e eu concordo, irmão, você tem liberdade, mas se você está falando de Deus, o que não é verdade de Deus, é perigoso, e Deus pode requerer de você. Você tem aprendido as verdades de Deus pela iluminação do Espírito Santo, ou só conhece por curiosidade? Eu só quero conhecer a Deus por curiosidade. Ou você está de fato dependendo do Espírito Santo? Você confere as coisas espirituais com as coisas espirituais? Ou você confere as coisas espirituais com aquilo que fulano acha, fulano pensa? Você confere com a verdade de Deus mesmo? Você tem crescido em maturidade na caminhada cristã? Se não tem crescido, certamente, como já disse aos irmãos, o Espírito Santo pode não estar agindo em sua vida como deveria estar agindo. Nossas mentes jamais fazem suficientes e firmes, de modo que a verdade prevaleça conosco contra as tentações de Satanás, se o Espírito Santo não confirmar ela em nossas vidas. Porque muitas vezes estamos escorregando demais, caindo em pecado demais, porque nós estamos negando e abandonando e extinguindo o Espírito Santo de Deus. Que fique claro também, para concluirmos esta noite, irmãos, que a cruz, a mensagem do Evangelho não é algo deste mundo, ela veio de Deus, do céu, e não é de descoberta humana, de revelação divina. Ela é de Deus. A mensagem da cruz foi ordenada por Deus antes deste mundo. Não foi uma mensagem de última hora que Deus criou um plano A e fracassou e depois Ele criou o Evangelho. Não, isto foi elaborado por Deus antes de todas as coisas. A mensagem da cruz nos traz bênção para além deste mundo. E isso só é possível compreender por meio da ação do Espírito Santo. Aquilo que o homem, que nem um olho viu, você pode olhar aí o verso 9, por gentileza. Olha aí comigo o verso 9. Aquilo que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem, é isto que Deus preparou para aqueles, o que, irmãos? Que o amam. Para aqueles que foram alcançados por esta graça especial, por esta graça salvífica. Deus ama a sua criação numa graça comum, mas Ele ama os seus eleitos, a sua igreja, o seu povo, numa graça especial, e isto Ele se manifesta mediante a ação do Espírito Santo. Portanto, irmãos, confiar na carne é tolice. É visto que a genuína convicção que os crentes não têm a palavra de Deus, muitas vezes não estão firmados na palavra de Deus, é porque estão confiando mais na carne. E o que quer dizer uma vida no Espírito e uma vida na carne? Aquilo que ocupa a nossa mente, são as coisas de Deus ou são as coisas que são passageiras? E por último, assim, encerrando a última conclusão, dizendo aos irmãos, ao fazermos descaso ao Espírito que habita em nós privamos de receber as bênçãos espirituais. Foi nesse sentido que eu quero trazer aqui um pensamento de um reformador chamado John Calvino, que apontava para Cristo. Não estou apontando para ele, mas lembrando do que ele falou acerca do Espírito Santo, que disse:
o significado é este: vocês têm sido iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Vede que não apagueis esta luz por causa da vossa ingratidão, da vossa carnalidade, das vossas inclinações. Porque portanto, nós devemos nos guardar da indiferença pela qual a luz de Deus, muitas vezes, o Espírito de Deus é sufocado em nós por conta das nossas inclinações. Quem é o Espírito Santo de Deus para você? Ele habita em você, ele habita nos seus relacionamentos, com sua família, com a igreja, com os irmãos em Cristo. Você vive uma vida no Espírito Santo, ou você está vivendo uma vida na carne, na dependência da sabedoria humana? Convoco a você a curvar a sua cabeça neste momento e vamos assim orar ao Senhor. Nos perdoe, Pai, porque temos uma compreensão tão errada, tão equivocada acerca das verdades espirituais do Senhor. E principalmente quando nos debruçamos, ainda que não foi de uma forma tão profunda, porque muito poderíamos meditar acerca da ação do Espírito por meio da sua palavra. Aqui, ó Pai, que o Senhor confirme esta verdade no coração dos meus irmãos e irmãs, por meio do Santo Espírito. Muitos de nós temos vivido às vezes na carnalidade, na sabedoria humana, naquilo que achamos, naquilo que pensamos, e isto, ó Pai, é prejudicial, e isto, ó Deus querido, impede-nos a crescer em graça, em conhecimento, em maturidade espiritual. Senhor, por mais que a mim, como pastor, o pastor Luiz, ou os outros pastores que venham pregar o santo evangelho neste lugar, se não for o agir do Espírito Santo do Senhor em nossos corações, nós estaremos fadados ao fracasso. Por isso, Senhor, clamamos e suplicamos o agir do Teu Espírito na vida dos moços, das mulheres, dos homens, dos casais, dos adolescentes, das crianças, para a compreensão da santa verdade do Senhor. Que o Teu Espírito haja, a começar em mim, como cantamos, a começar na vida dos líderes desta igreja, a começar na vida dos homens, a começar na vida das mulheres, na vida dos jovens, a agir, a iluminar, a que possamos compreender a santa verdade do Senhor. Há tantas coisas, ó Pai, terríveis que acontecem em nossa igreja, ou em nossas famílias, ou em nossa sociedade, por conta da má compreensão da verdade do Senhor, da ação do Espírito Santo. Há equívocos presentes perto de mim, perto dos meus irmãos e irmãs, mas que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos preserve em um caos tão terrível que estamos vivendo nesses dias, para que possamos caminhar e cantar e dizer: que segurança temos, pois somos de Jesus. Pode vir as tempestades, pode vir os ventos, pode vir as dificuldades, pode vir tantas perseguições, pode vir, ó Pai querido, das terríveis mais perseguições, mas por meio do Santo Espírito, conhecendo a santa verdade, não abalaremos, permaneceremos firmados no Senhor, para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor, e assim triunfaremos com o Senhor e estaremos com o Senhor para todo sempre. É por isso que oramos, Pai, que os maridos tratem as mulheres na ação do Espírito, que as mulheres tratem os seus maridos na ação do Espírito Santo, que os filhos obedeçam aos pais por meio da ação do Espírito Santo, conforme a Tua palavra ensina, que os irmãos solteiros e solteiras preservem em santidade pela ação do Espírito. Aqueles que estão a namorar e ainda vislumbrando um casamento, que preservem em santidade pela ação do Espírito. Que vivamos em comunhão uns com os outros, pela ação do Espírito Santo. Que compreendamos a verdade do Evangelho nesta igreja, como arautos da verdade, como coluna baluarte do Senhor neste lugar, pela ação do Espírito Santo de Deus. Suplicamos e oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém.